Alô, alô, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Física em Festa, o podcast onde a gente prova que até no São João a física tá trabalhando mais do que o povo da barraca da pamonha. Hoje a gente vai descobrir por que a fogueira de São João esquenta tanto, como a segunda lei da termodinâmica aparece até no arraiar e por que algumas coisas esquentam rápido e outras parecem ter pacto com o frio. Então ajeita o chapéu de palha, aumenta o volume e bora começar porque o episódio de hoje tá mais quente que fogueira de São João. Antes de continuar, quero agradecer aos nossos convidados, Paulo, Érica, Sofia e Léo, que aceitaram participar desse papo e ajudar a explicar como a física aparece até nas festas juninas. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que a conversa do nosso podcast funciona em conjunto com o público. Vocês lembram que semana passada pedimos para os ouvintes mandarem perguntas sobre o tema? Pois é, vocês não decepcionam. Recebemos várias mensagens. E para ajudar a trazer voz aos nossos ouvintes para a conversa, temos aqui nosso ajudante oficial da curiosidade científica, Lucas. Obrigado. Lucas vai ler algumas das perguntas enviadas por vocês ao longo do episódio, então talvez a sua dúvida apareça por aqui. Lucas, manda a primeira pergunta pra gente. Temos aqui uma pergunta de Isabel de Panelas. Eu tenho uma dúvida. Se eu estiver a 3 metros da fogueira, por que eu continuo sentindo calor? O ar quente chega a mim? Essa pergunta é diretamente para a especialista Érica. Fala, Érica. Então, Isabel, muito obrigada pela sua pergunta. E a maior parte desse calor chega por meio da radiação térmica. Antes de entender por que a fogueira de São João consegue aquecer a gente mesmo quando estamos um pouco longe, a gente tem que entender sobre um conceito importante, que é o calor. Muitas pessoas acabam confundindo calor com temperatura, mas elas não são a mesma coisa. A temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas de um corpo, enquanto o calor é a energia que é transferida de um corpo mais quente para outro mais frio. Essa transferência ela pode acontecer de 3 formas principais, através da condução, convecção ou da radiação. A condução ela acontece quando existe contato direto entre os corpos. Um exemplo do nosso cotidiano é quando a gente coloca uma colher de metal em uma panela quente. Como o metal é um material que conduz calor muito bem, as partículas da ponta da colher que estão em contato com a água quente começam a se agitar muito rápido e elas vão batendo nas partículas vizinhas, passando a energia adiante. Depois de um tempinho, o cabo da colher fica muito quente porque o calor se propagou através do material. Um outro exemplo é quando a gente pisa na cerâmica gelada e ela rouba o calor do nosso pé por causa desse contato. Mas a condução não explica o calor da fogueira, porque o ar é um péssimo condutor. É aí que entra a convecção, que acontece nos gases e líquidos. Para explicar brevemente, na fogueira, o ar perto do fogo esquenta, fica mais leve e sobe, levando o calor para cima. Então, se você colocar a mão em cima, vai sentir o bafo quente na hora. Mas você deve estar pensando, né? Se a condução precisa de contato e a convecção joga o ar quente para cima, por que a gente sente o calor da fogueira no rosto, mesmo estando na lateral dela? Essa eu vou deixar para o próximo especialista. Então, Érica, muito obrigado. E também obrigado, Isabel, pela pergunta. E vamos lá, né? Quando a gente fala sobre a propagação do calor, normalmente a gente pensa que só na condução e na convecção, né? Mas existe uma terceira forma que é muito importante para explicar esse fenômeno, que a gente chama de irradiação térmica. Também pode ser chamada de radiação térmica também, né? A grande diferença é que a condução e a convecção precisam de um meio material para acontecer, enquanto a irradiação ela pode ocorrer até mesmo no vácuo. E é justamente por isso que o calor do Sol consegue chegar aqui na Terra, né? Esse processo acontece por meio de ondas eletromagnéticas, principalmente na faixa do infravermelho. E como todo corpo acima do zero absoluto emite esse tipo de radiação, a gente consegue acabar sentindo isso daí, né? A irradiação envolve 3 etapas principais. Primeiro temos a emissão, que é quando um corpo ele vai liberar energia na forma de radiação. Depois vem a absorção, em que outro corpo pode absorver essa energia, aumentando sua temperatura. E, por fim, ocorre a transferência de calor, que é feita pelas ondas eletromagnéticas, sem a necessidade de contato entre os corpos. A quantidade de calor irradiado depende de alguns fatores muito importantes. O primeiro é a temperatura. Quanto mais quente um corpo estiver, maior será a sua emissão de radiação. Outro fator é a natureza da superfície. As superfícies escuras e ásperas absorvem e emitem mais calor, enquanto superfícies claras e lisas refletem mais radiação. Além disso, quanto maior a área da superfície, maior será a quantidade de energia irradiada. Isso explica muitas situações do nosso cotidiano. Em dias quentes, por exemplo, preferimos roupas claras, porque elas refletem mais radiação e absorvem menos calor.
E a gente percebe que quando está usando uma roupa escura, a gente vai ter uma sensação térmica um pouco maior. E, por tabela, a gente fala sobre o caso da fogueira. Como as brasas e as chamas elas emitem essa onda invisível, e elas ocorrem em todas as direções, e como elas também precisam do ar para subir, acaba que elas acabam batendo para todos os lados, inclusive no nosso rosto. Paulo, eu tive uma dúvida agora. Então esse fenômeno é parecido com o calor que a gente recebe do sol? Exatamente isso. Agora uma pergunta de Vitor de Bezerros. Mas por que montam a fogueira naquele formato de pirâmide? Uma pergunta para o nosso especialista Leonardo. Bom, Lucas, para responder essa pergunta do Vitor, a gente vai passar tanto por uma questão tradicional, né, porque é o formato que já é conhecido das fogueiras, mas também por uma questão física. Esse formato piramidal, ele facilita na combustão, né, então ele permite uma maior circulação do oxigênio que passa pela lenha e aí gera mais uma área de contato e facilita essa combustão para a fogueira. Então, quando essa madeira começa a queimar, né, essa lenha começa a queimar, o ar ao redor ele aquece, fica menos denso e sobe. Então, esse movimento cria uma corrente de convecção que puxa o ar fresco pela base da fogueira, né? Como esse ar ele tem oxigênio, ele vai alimentando continuamente a reação química da combustão. Além disso, né, a pirâmide concentra o calor no centro, então ela facilita que as madeiras superiores também atinjam uma temperatura necessária para continuar queimando. Então é basicamente isso. Interessante, Léo. Então a disposição da madeira influencia diretamente no fogo? Lá ele, viu? Bom, Lucas, influencia sim, porque ela vai mexer na quantidade de oxigênio disponível nesse processo e na transferência de calor e também na velocidade da combustão. Então, o jeito que você organiza ali vai influenciar nesses 3 fatores. Se você deixar elas mais juntas, o oxigênio não vai circular tanto, né? E o fogo pode ficar mais fraco e também produzir mais fumaça. Agora, se você deixar elas muito afastadas, o calor pode se dispersar muito rápido, né? Porque ele vai estar em mais contato com o ar, mais contato com o chão. E também a ignição das outras partes vai ficar mais difícil, porque como elas não vão estar se encostando, então o fogo pode acabar em uma mesmo e não chegar a passar para outras. Basicamente é isso. Pergunta agora de Ricardo de Surubim. E aquelas cinzas que ficam depois, o que aconteceu com toda aquela madeira? Pergunta para nossa especialista Sofia. Para responder a pergunta de Ricardo, vamos primeiro para um momento mais zen. Fecha seus olhos. Ouça o estalar da fogueira, o calor no rosto, o cheiro do milho assado e o céu estrelado de junho. Essa mesma fogueira que você está escutando, a que reúne famílias e esquenta a noite de São João, é na verdade um monumento à desordem do universo. Por que isso? A gente consegue fazer um comparativo do que acontece na fogueira com um conceito físico chamado entropia. A entropia ela fala que a medida de desordem do universo sempre aumenta. E que não dá para a gente voltar para um nível de desordem anterior, para um nível de maior ordem no universo. Isso explica porque, quando a gente queima a fogueira, não dá para a gente voltar para o momento anterior em que todos os átomos da madeira estavam organizados de uma forma a fazer a madeira. Então, quando a gente queima, a gente aumenta a desordem daquilo, a gente faz com que essa energia que estava armazenada na madeira passe para os arredores e faça com que a desordem aumente e não dê para voltar atrás. Esse princípio da entropia, ele veio da segunda lei da termodinâmica. Só que na segunda lei da termodinâmica, a gente não aprende inicialmente sobre essa questão da entropia. A gente aprende que quando a gente fala de calor, é sempre uma energia que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. E se a gente prestar atenção, é isso que acontece no caso em que a gente está queimando a fogueira, né? Por isso que quem recebe o calor da fogueira somos nós, que estamos ao seu redor, e não a fogueira recebe nosso calor. A gente sentir o calor da fogueira é justamente a desordem da fogueira, da madeira ir aumentando, se expandindo para novos horizontes. Então a fogueira é uma aula de termodinâmica ao vivo, né? Entropia é o bicho mesmo,
Que conversa boa, hein? Mas infelizmente chegou aquele momento triste do episódio, a despedida. Igual quando acaba a fogueira e só sobra a fumaça e a saudade da canjica. Por sinal, fiquei comendo uma canjica aqui que a produção me entregou, ó, tava uma delícia. Enfim, nosso muito obrigado aos nossos 4 especialistas, ao Lucas e, claro, a vocês que ficaram com a gente nesse papo até o fim. E, ó, já fica o convite, no próximo episódio a gente volta com mais perguntas dos ouvintes, mais curiosidades sobre São João e física. Porque, pelo visto, vocês querem muito saber porque a fumaça sempre escolhe alguém para seguir. Coincidência? Física? Inimigos mortais? Vamos descobrir. Eu sou Irla, esse foi o Física em Festa e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima! E pelo amor da ciência, não tentem testar termodinâmica abraçando a fogueira.